Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro o meu recadinho de sempre. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a compartilhar os nossos vídeos nos grupos, na igreja, onde você puder. Peça para as pessoas nos ajudarem a evangelizar. Um canal de teologia católica oferecendo, por exemplo, um estudo da Sagrada Escritura, um estudo bíblico, onde nós estamos estudando lá o Antigo Testamento, que é dificílimo. É um desafio, gente. Então, a única coisa que nós pedimos é a sua inscrição, tá? Que você possa compartilhar para nós os vídeos aí, ok? Os nossos conteúdos aí, tá bom? Então, nós estamos estudando o Antigo Testamento. Nós estamos estudando o livro de Samuel, tá? O segundo livro de Samuel. Nós já estudamos todo o Pentateuco, já estudamos Josué, Juízes, Ruth. Agora estamos estudando os dois livros de Samuel. Já terminamos o primeiro e agora estamos estudando o segundo, que fala do rei Davi, né? O rei Davi, que foi o maior rei de Israel, que reinou sobre todas as 12 tribos de Israel. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Tá bom? E foi o maior rei de Israel, porque ele unificou todas as 12 tribos de Israel. Era o rei segundo o coração de Deus. Só que ele era humano, então ele teve também seus erros, nós já vimos aí. Pecou lá gravemente, seriamente lá com a Betsabé. Não é? Então Deus chamou a atenção dele, mas ele se arrependeu profundamente e fez o belíssimo Salmo 50, que é um salmo de penitência, onde a igreja pede para a gente rezar o Salmo 50 toda sexta-feira, que é um dia de penitência. Então o Salmo 50 é maravilhoso. E ele fez vários salmos, nós vamos ver isso mais para frente, se Deus quiser. Só que nós vimos na aula passada que Davi tinha vários filhos, porque ele tinha várias mulheres. Está vendo como que, apesar da permissão de Deus, não é que Deus aprovava, Deus permitia, que era o costume da época. Mas isso não era bom. Davi tinha muitas mulheres, como Salomão também tinha, os reis tinham. Dessas mulheres ele teve vários filhos, e os filhos de Davi nem todos eram boas pessoas. Isso prova para nós qual é a mensagem que nós temos sobre os textos que nós vamos ler hoje. Nós vamos ler hoje, nós vamos comentar o capítulo 14 e 15 do segundo livro de Samuel. A Bíblia de Jerusalém é a página 449. Bíblia de Jerusalém, 449, tá?
segunda carta de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 14 e 15. O que esses dois capítulos narram? Depois do pecado de Davi, nós sabemos, né, a história, que ele pecou lá, cometeu adultério, né, o filho dele morreu, depois ele teve um outro filho com a Betsabé, que foi Salomão, e ele teve vários outros filhos que não foram fiéis a Deus como Davi era fiel a Deus, não é? Então nós vimos na aula passada aquela coisa terrível, terrível, não é? Que foi aquele incesto entre os filhos de Davi. Ele tinha um filho chamado Amon, não é? Que se apaixonou pela filha de Davi, chamada Tamar, e Tamar tinha um outro irmão chamado Absalão, não é? Então, esse Amon, que era um irmão por parte de pai, não eram filhos da mesma mãe. Então, o Amon, ele fez aquela coisa terrível, que foi abusar da irmã dele, não é? Abusou, estuprou, podemos dizer que foi um estupro, não é? E quando a irmã contou para o irmão, o Absalão foi lá e matou o próprio irmão, não é? Infelizmente nós vimos isso na aula passada. Então, gente, olha como um pecado traz outro pecado, não é? Um pecado gera outro pecado. Como o de Davi. Davi também, né? Cometeu adultério, depois assassinato. Então um pecado vai trazendo o outro. Então a família de Davi, a mesma coisa. Olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Os mesmos pecados que Davi cometeu com Urias, os filhos dele cometeram. Pior ainda, Davi cometeu adultério, né? O filho cometeu estupro, estuprou a própria irmã. E depois o outro irmão assassinou o próprio irmão, como Davi assassinou Urias. Não foi Davi que matou Urias, mas ele mandou colocar Urias lá no campo de batalha para que ele pudesse morrer para ficar com a mulher dele. Então ele foi o autor intelectual da morte de Urias. Então, gente, o que aconteceu? Absalão ficou com medo e fugiu do rei, do próprio pai, né? Que o pai com certeza iria puni-lo. Então ele fugiu. Então nós terminamos na aula passada com a fuga de Absalão, né? Que ele ficou com medo, com certeza, da punição de Davi. Então ele acabou fugindo. Então nós paramos, foi nessa parte. No capítulo 14, tá? Davi, ele tinha um servo chamado Joabe, que era muito amigo de Davi, não é? Só que também era amigo de Absalão, que era filho de Davi, não é? Então, diz aqui no capítulo 14, eu não vou ler, gente, porque para a gente poder ganhar tempo, né? Eu penso que a gente pode pular, tá? Então, o que aconteceu? O Joabe, que era servo de Davi, ele negociou com o rei para que Absalão pudesse retornar. Então, esse capítulo 14 aí, ele começa falando que Joabe, né, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão, tá? Então, aqui conta que ele pegou lá uma mulher lá, mandou essa mulher ir ao rei, contar lá uma história para poder enrolar o rei, não é? E através dessa mulher, dessa história, olha só, sempre a mulher, tá vendo? O Joabe, né, usou, entre aspas, essa mulher para lá dobrar o rei, porque ele pensou assim: eu sozinho não vou conseguir convencer o rei, mas se eu pedir a mulher, com certeza o rei é fraco para as mulheres. Olha o que ele fez lá com a mulher do Urias, né? Estou brincando aqui, gente, mas a fraqueza do homem são as mulheres, claro. Todos nós homens aqui sabemos disso, que o homem, né, por uma mulher, ele faz qualquer coisa. E a gente vê isso na Bíblia também. Quantos homens perderam a cabeça, entre aspas, né? Perderam até o trono por causa das mulheres, né? Então, isso acontece mesmo. O poder, isso é o poder que a mulher tem. Tá? Mas eu não estou falando mal, não estou falando mal das mulheres, não, né? Ai de nós se não fossem as mulheres. E também a Bíblia cita muitas mulheres maravilhosas, né? Além de Nossa Senhora, né? As mulheres da Bíblia, né? O Provérbios elogia a mulher. São Paulo fala que a mulher santa, ela santifica o marido. Então, a mulher, ela pode levar o homem para o céu ou para o inferno.
Tá? Quem achar uma mulher virtuosa, né, diz o livro de Provérbios, maravilha. Só que aqui no texto aqui, Joabe fez isso. Ele pegou lá uma mulher para que a mulher fosse até o rei interceder pelo filho do rei, Absalão. E aqui conta toda uma história que eu vou pular para a gente poder ganhar tempo. Tá bom? Diz aí o versículo 11, por exemplo. Disse a mulher ao rei: lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. Aqui ela está falando, né, do próprio rei. Eles achavam que o rei ia querer até matar o próprio filho, por ele ter matado o irmão. Mas não, Davi jamais pensou em matar o próprio filho. Então é por isso que ela chega até ele, achando que o rei estava querendo matar Absalão. Mas não, o rei não ia matá-lo. Tá? Tão certo como o Senhor vive, não cairá no chão nem um só do cabelo da cabeça do teu filho. Tá? Ao pronunciar tal sentença, né, o rei se tornou culpado, pois porque decidiu o rei contra o povo de Deus não consentir na volta daquele que ele tinha desterrado. Está falando do próprio Absalão, que era o filho do rei, não é? Aí aqui ela continua, não é? Versículo 14, do capítulo 14. Todos morremos, e como as águas que se derramam na terra não se podem mais recolher, mas assim Deus não reanima um cadáver. Está falando do filho morto de Davi, o Amon, né, que o Absalão tinha matado. Todavia, ele toma decisões, ele quem? Deus toma decisões para que o desterrado não permaneça desterrado para sempre. Aqui, gente, é para a gente comentar uma coisa. O judeu, ele achava, né, ele não tinha ainda a crença que nós temos hoje de vida após a morte. Isso é uma coisa que, infelizmente, né, alguns irmãos de outras igrejas, eles pegam esses textos para fundamentar que não existe vida após a morte, que a alma não é imortal. Não. Isso aqui é lá no Antigo Testamento. Todos que morriam no Antigo Testamento iam para a mansão dos mortos. Tá? Por isso que ele fala aqui, não é? Deus não reanima um cadáver. Quer dizer, é uma coisa muito pessimista. Deus tem poder até para ressuscitar. Quantos nós vimos aí no Novo Testamento que ressuscitaram? Jesus ressuscitou Lázaro, não é? Jesus ressuscitou a filha lá da viúva, né? O filho de Jairo, o filho da viúva. Pedro, Paulo ressuscitaram pessoas. Então Deus tem poder para isso. Mas aqui era um contexto diferente. Então os judeus, eles ainda não tinham essa crença que nós temos da vida após a morte, não é? Que a alma é imortal, entenderam? Então eles acreditavam que os mortos iam para a mansão dos mortos, o Sheol, o Hades. Por isso que é uma visão ainda muito pessimista da morte. Infelizmente, alguns cristãos pegam esses textos para dizer que não existe vida após a morte, mas para nós católicos existe sim, e a nossa alma é imortal. Por isso que eu estou falando, o Antigo Testamento não é fácil. Tá? Então não leia o Antigo Testamento sozinho que você vai acabar, né? Você não vai entender, ok? Aí aqui ela continua falando, né, com o rei, não é, sobre Absalão, ok? Aí ela continua dizendo para Davi, no versículo 16: pois o rei livrará a tua serva das mãos do homem que procura subtrair a herança de Deus, de mim e de meu filho. A tua serva disse: que a palavra do Senhor meu rei nos traga o sossego, porque o meu rei é como um anjo de Deus, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor teu Deus esteja contigo. Então olha só o respeito que ela tinha com o rei. Por isso, né, que a gente tem que respeitar as autoridades, sejam elas quais forem. Seja uma autoridade civil
ou seja, uma autoridade religiosa. Se eles cometerem erros, Deus os vai julgar. São Paulo diz bem claro, o respeito para com as autoridades. Olha o respeito que ela tinha pelo rei, independente se ele é pecador ou não. Tá? Então, tomando a palavra, o rei disse à mulher, peço, aqui o rei pergunta, né, se era ela que estava falando aquilo ali por ela mesma, ou se alguém tinha sido mandada por ela, né? Aí ela reconhece que foi Joabe, não é? Aí aqui ela explica, não é? Que foi Joabe, o servo do rei, foi o teu, versículo 19, foi o teu servo Joabe que me deu esta ordem, foi ele que pôs na minha boca todas as palavras que a tua serva te disse. Tá bom? Então aqui ela reconhece que ela tinha sido mandada, não é? E ela continua, mas o Senhor tem a sabedoria de um anjo de Deus e sabe tudo o que se passa na terra. Gente, outra coisa, quando ela chama aí Davi de anjo de Deus, é em respeito ao rei. Não quer dizer que Davi seja um anjo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje está uma crença aí também de que nós vamos virar anjo. Quando a gente morre, nós vamos virar anjo. Não ensine isso para o seu filho. Tá? A gente não deve enganar as pessoas. Ninguém vira anjo. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Quando ela fala aí que Davi é um anjo, quer dizer que ela está elogiando ele. Não é? O Padre Léo até conta uma história, né, que a gente morre de rir, né? Que a menininha chegou chorando pro pai e a mãe. Falou, mamãe, a senhora mentiu para mim. Eu falei, por que mamãe mentiu para você? A senhora falou que o meu irmãozinho era um anjo. Mentira, eu joguei ele da janela e ele não voou. Olha só o Padre Léo mesmo. Então, quer dizer, às vezes a gente fica contando essas mentiras para os nossos filhos, mas a gente não deve mentir para os nossos filhos. Nós não somos anjos, nem vamos virar anjos. Nós temos nossos anjos da guarda. Quando Jesus fala que nós seremos como anjos, é diferente. Nós seremos como os anjos, porque nós não vamos morrer, nós não vamos mais casar, os anjos também não casam. Então, nesse sentido, nós seremos como anjos, mas não anjos. O anjo é uma criatura de Deus, mas o anjo ele não tem corpo como nós temos, ele é espírito. Nós não, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos corpo e alma. Então a gente não é anjo. Então, cuidado na hora da gente ensinar isso para os nossos filhos. Então o rei disse a Joabe, está bem, vai traz de volta o jovem Absalão. Joabe caiu com o rosto por terra e prostrou-se e bendisse o rei. Depois Joabe disse, tá? O teu servo sabe que hoje encontrou graça aos teus olhos, Senhor meu rei, pois o rei executou a palavra do teu servo. Tá vendo? Então, Joabe foi lá, trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Entendeu? Contudo, o rei disse para que ele fosse para a sua casa e não o recebeu. Então, quer dizer, Davi ainda estava chateado com ele por ele ter matado, não é, lá o próprio irmão. Ok? Então o rei aceitou que ele voltasse, mas não quis recebê-lo lá onde o rei estava. Já expliquei sobre isso, mas vou explicar novamente. Diz aí bem claro. Joabe caiu com o rosto por terra, prostrou-se e bendisse o rei. Tá vendo? Prostrou diante do rei, gente, não é para adorar o rei. Tá? É uma veneração. Por isso que a igreja diz que nós podemos venerar os santos. Davi, a igreja considera como santo. Então a gente pergunta, né? A igreja só não faz a imagem dele por causa daquilo que eu já expliquei. A igreja prefere os santos do Novo Testamento, porque a moral é diferente. Mas a igreja considera, né, Abraão, os santos do antigo, Moisés, Davi, como santos. Então aqui Joabe se prostrou diante do rei, mas não para adorar o rei, sinal de respeito. Não por ele, mas por aquilo que ele representa. Então, por isso que a igreja ensina que nós podemos reverenciar os nossos santos, não tem problema nenhum. E respeito para com os sacerdotes, né? O rei hoje para nós são os sacerdotes, não é verdade? Então não vamos, gente, julgar o Papa, não vamos julgar os bispos, os padres, né? Gente, pelo amor de Deus, tem gente aí metendo malho no Papa, porque o Papa está fazendo isso, porque o Papa... Gente,
Se o Papa fizer alguma coisa errada, quantos papas fizeram coisas erradas na história da igreja? Quantos? Não é um, não, vários. Eu vou contar uma história aqui para você rapidamente antes da gente continuar. Eu já contei que a igreja teve um papa com 18 anos. 18 anos. Tá? Mas eu não quero contar sobre isso não. Tem um historiador protestante, que eu não me lembro agora o nome dele, mas eu vou trazer o nome dele aqui. Um historiador protestante, não é católico. Que ele começou a estudar a vida dos papas. Ele, né, fez um estudo dos papas. E qual a conclusão que ele chegou? Olha, se a Igreja Católica não acabou, é porque realmente ela é a Igreja de Jesus Cristo. Um protestante falando isso. Um historiador protestante. Eu vou trazer o nome dele aqui. Eu esqueci agora o nome dele, mas vou trazer. Se a Igreja Católica não acabou, é porque realmente ela é a Igreja de Cristo. Porque, olha, ela teve papas que não foram dignos do papado. Então a igreja já era para ter acabado. Se os papas, os bispos, né, os padres e os leigos ainda não acabaram com a igreja, então Jesus realmente é a igreja de Jesus. Jesus não deixa essa igreja acabar. Entendeu? Então, gente, por favor, não vamos, deixa para Deus julgar. Vamos rezar pelo Papa, rezar pelos bispos, né, rezar pelos padres, né, pela igreja. Não é verdade? A nossa parte é essa. Outra coisa, nós não somos católicos por causa de papa, gente. Nós não somos católicos por causa de bispo ou por causa de padre. Nós somos católicos por causa de Jesus Cristo. Não seja católico por causa de papa. Agora, você deve respeito e obediência. Como está aqui. Como São Paulo diz, respeito e obediência às autoridades, sejam elas quais forem, religiosas ou civis, até mesmo um político. Se ele é político, se ele é presidente, prefeito, você deve obediência a ele. Você deve respeito pelo cargo que ele ocupa. Agora, se ele não fizer o que é certo, Deus vai julgar. A Bíblia é severa contra isso. A carta aos Hebreus fala bem claro. Eles vão prestar contas a Deus muito mais do que nós. Eles tinham que cuidar. Diz a carta aos Hebreus, se não me engano, Hebreus 13:8. Tá? Aqueles, né, sacerdotes, né, o Papa, os bispos, eles vão ter que prestar contas a Deus. Por quê? Porque foi confiado a eles, as pessoas, a igreja, não é? Deus confiou a eles. Agora, se eles não forem dignos, eles vão ser julgados com muito mais severidade. Deus é justo. Jesus foi bem claro, quanto mais for dado, mais será cobrado. Então, gente, eles vão ser julgados muito mais severamente do que nós. A quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Então, gente, não se preocupe. Agora, não queira você ser o juiz. Não seja juiz. Jesus diz bem claro, não julgueis para não serem julgados. Você tem coragem de apontar o dedo para alguém? Tem gente que fica apontando o dedo, não é? Porque o Papa quer acolher as pessoas, porque o Papa... Claro, o Papa sabe que não pode aprovar isso. Você nunca vai ver a igreja fazer um casamento de pessoas do mesmo sexo. A igreja não vai fazer. Podem ficar tranquilos, a igreja não vai fazer. Agora o Papa quer acolher a todos. Nós não podemos julgar ninguém. O julgamento cabe a Deus. Você tem coragem de apontar o dedo para alguém? Olhe para você. Gente, eu não posso julgar ninguém. Eu sou um pecador, sou um miserável também, como cada um tem os seus... Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira... Você tem coragem de atirar a pedra em alguém? Não importa se é homossexual, não importa. Deus vai julgar. Deus, não eu e não você. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós temos que pregar a doutrina. A doutrina católica é a que está na Bíblia, e é a que está na tradição, é a que está no catecismo da igreja. O Papa não alterou nada no catecismo. Está lá. Se você quiser ver o que a igreja ensina sobre A, B ou C, vai lá. Vai no catecismo da igreja. O Papa não mudou nada, está lá no catecismo. Agora, gente, uma coisa é o pecado, outra são pessoas. Se uma pessoa
vem até você, você vai desprezar aquela pessoa. Se um homossexual, ou um adúltero, ou que seja, qualquer pecado que seja, que vive em adultério, uma pessoa de segunda união, que casou e separou, que seja, vier até você, você vai tacar pedra naquela pessoa? Não, gente, nós temos que acolher a pessoa. Quem vai julgar é Deus. A pessoa sabe que o casamento é homem com mulher. Deus, Jesus, a igreja não vai fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Não vai. Agora, gente, as pessoas têm que ser acolhidas. Então não vamos julgar, não vamos tacar pedras nos outros, até porque nós, gente, pelo amor de Deus, nós também temos os nossos pecados. Você pode até não ter esse pecado que você está acusando os outros, mas você tem outros. Eu conversei, eu estou perdendo tempo aqui, gente, mas vale a pena. Eu conversei com uma pessoa um dia, e essa pessoa é de uma outra religião, que se diz cristã, protestante, vamos dizer assim. Essa pessoa que eu conversei era protestante. E ela começou a conversar comigo. E ela falou assim, eu perguntei qual é a sua religião, se você tinha alguma religião. Comecei a conversar com a pessoa. Aí eu perguntei, qual é a sua religião? Eu falei, eu sou de Jesus. Maravilha, até aí, maravilha, eu sou de Jesus. Maravilha. Aí eu virei para ela e falou assim, amém, mas todos nós somos de Jesus. Todos somos de Jesus, não só você. Aí ela falou assim, a pessoa falou assim, nem todos são de Jesus. Eu falei, querida, você já leu aquela parte, você, como protestante, você já deve ter lido a Bíblia. A Bíblia fala, não julgueis para não serem julgados. Você está falando aí que você é de Jesus, entendeu? Mas que nem todos são de Jesus. Quer dizer, você tá excluindo algumas pessoas, dizendo que você é de Jesus, mas que outras pessoas não são de Jesus. Aí eu te pergunto, Jesus morreu por você ou morreu por todos? Jesus morreu por todos. Se Jesus morreu por todos, todos somos de Jesus. Não quer dizer que todos vão ser salvos, não é isso. Porque nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. A escolha é minha e sua. Inclusive, ainda falei com ela. Tá? Nós somos pecadores. Todos somos pecadores, inclusive eu e você. Ainda falei isso para ela. Você acredita que ela parou de falar comigo, me bloqueou e não conversou mais comigo? Olha até onde vai. Olha até onde vai a cegueira de uma pessoa. Uma conversa franca que nós estávamos tendo, entendeu? Uma pessoa se diz de Jesus julgando outras pessoas. Gente, Jesus morreu por todos. Jesus não morreu só por mim ou por você que se diz cristão, que é da igreja A, B ou C. Jesus morreu por todos. Agora, se todos vão aceitar a mensagem de Jesus, se todos vão se salvar, aí não é problema dele. Deus quer que todos se salvem, todos. Está lá na carta a Timóteo. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer, porque nós temos livre-arbítrio. É nós que vamos decidir quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não é Deus quem vai. É de acordo com as minhas obras. É eu que decido, nem o diabo, sou eu. Mas Jesus morreu por todos, então todos somos de Jesus, todos, porque Jesus morreu por todos. Agora, a decisão é minha. Agora, não vamos julgar, gente. Achar que eu sou melhor do que os outros, porque eu estou na igreja católica, que Jesus fundou, que eu sou melhor do que o outro. Gente, eu sou um pecador como o outro de outra religião. É a tal da predestinação que o Calvino falava, né? Ah, eu aceitei Jesus, então eu estou salvo. Gente, não acredite nisso. Ninguém tem carteirinha de salvação. Jesus, na cruz, nos deu o bilhete. Como o Padre Léo dizia. Você tem um bilhete, mas você precisa entrar. É igual aquela família que eu já contei a história dela aqui, que tinha o bilhete, não é? Viajou a viagem inteira de navio,
mas ficou lá comendo pão de queijo e não ia jantar lá os manjares do navio. Por quê? Porque não viu que atrás do bilhete tinha um passaporte para eles poderem comer. O passaporte Jesus já nos deu. Agora cabe a nós entrar ou não. Agora eu tenho que fazer a minha... Não acha que eu tenho que... Porque Jesus já me salvou, eu tenho que ficar de braços cruzados e julgando os outros. Faça a sua parte, mas não fique apontando para A, B ou C, achando que você é melhor do que o outro, porque você está numa religião A, B ou C. Então, gente, o rei concordou de voltar o filho, mas ele não quis recebê-lo. Aí fala que, olha outra coisa, a questão da aparência. Diz aí no versículo 25 até o versículo 27 que Absalão era belo por fora. Diz aí, né? Não havia ninguém fosse tão belo quanto Absalão. Ele era belo, tinha filhos, tinha uma bela esposa, tá tudo aí. Depois você pode ler. Mas e por dentro? Por isso, gente, que eu falei na aula passada, a beleza física não é o mais importante. O que adianta você ser bonito por dentro? Mas é o que eu acabei de falar. Você julgar os outros. O que adianta você ser lindo e maravilhoso e você ficar apontando o dedo para o outro, falando mal do outro? Então, gente, a beleza física não é o mais importante é o que você é por dentro. Às vezes você nem é tão bonito, não é? Eu estou falando isso até mesmo para o matrimônio mesmo. Às vezes a gente fica muito preso à beleza física. Ah, vou casar com fulano porque ele é bonito, né? Não. Às vezes ele pode até ser feio, mas às vezes é muito melhor você arrumar um feio de Deus do que um bonito sem Deus. Então não é a beleza física que importa. Absalão aqui era bonito por fora, mas por dentro a gente não pode falar a mesma coisa. Nós vamos ver aqui agora as atitudes dele. Tá? Absalão obtém o perdão de Davi. Tá? Davi, o pai, ele sempre perdoa o filho. Não é? Pelo menos deveria. Não é verdade? Então, aqui ele quer o perdão do pai dele pelo que ele fez, só que para obter o perdão do pai dele, ele ficou com medo, ele não foi até o pai, ele pediu para chamar Joabe, Joabe não foi, chamou 2 vezes Joabe não foi. Como Joabe não apareceu, sabe o que ele fez? Queimou lá botou fogo no campo de Joabe. Olha aí no versículo 30. Disse então Absalão aos teus servos: vedes ali o lado do o campo de Joabe, o qual há cevada? Ide e ateai fogo nele. E foram os servos de Absalão e puseram fogo no campo de Joabe. Olha só, ele mandou chamar Joabe, porque ele queria que o Joabe intercedesse por ele junto a Davi. Como Joabe não foi, ele foi lá e botou fogo no campo do amigo dele, inclusive que tinha intercedido por ele para Davi, para ele voltar. Como o Joabe não atendeu ele, foi lá e botou fogo no campo dele. Olha, tá vendo? Então, gente, por isso que eu estou falando, às vezes você é bonito por fora, mas por dentro você não é tão bonito assim. Por isso que o mais importante é o que você tem aqui dentro. Aí como é que eu sei? Pelas suas atitudes. É o que eu sempre falo, eu tenho isso como lema. Tá? Falar, gente, é muito fácil. O negócio é as suas atitudes. Quem mostra quem você é, para o bem ou para o mal, é as suas atitudes, não é aquilo que você fala. Eu posso estar aqui falando, mas se eu não provar com os meus atos, palavras o vento leva. Isso vale para marido e mulher, isso vale para pais e filhos, irmãos, amigos. Isso vale para tudo na vida. Ah, ele é muito amigo, mas tem que provar que é amigo. Ah, eu amo fulano. Tem que provar. Por isso que eu falo que não existe esse amor de novela. É muito fácil. Mal conheceu, eu te amo. Não, eu não acredito nisso, não. O amor se prova com palavras, com gestos, no dia a dia. Por isso que a definição de amor, amar é dar-se. Dar-se ao outro.
fazer o outro feliz. E isso sim, aí sim, mas com atos, não com palavras. Então aqui Absalão, o que adiantava? Era bonito por fora, mas não era bonito por dentro. Então aqui ele mandou botar fogo no campo do coitado do Joabe, que ajudou ele. E Joabe foi, não é? Intercedeu diante do rei por ele, não é? Mas ele continuou fazendo mal. No capítulo 15 fala das intrigas de Absalão. Olha aí, tá? E aconteceu depois disso que Absalão providenciou para si carros e cavalos, 50 homens diante dele, levantou bem cedo e foi até a porta e disse que o que ele fez? Ele começou a julgar o povo no lugar do pai dele. Tá? Isso aí só o rei podia fazer, julgar, fazer julgamento. É o rei que fazia isso, Davi, Salomão, isso era obrigação do rei, julgar as causas do povo. Aí ele começou a fazer julgamentos. Então Absalão disse: olha, tua causa é boa e justa, mas não encontrarás ninguém que te escute da parte do rei. Olha só, fazendo intriga, hein? Falando lá pro povo, ó, né? O rei não vai fazer justiça para vocês, então venham a mim. Agora vocês não precisam ir ao rei, vocês vêm a mim. Absalão continuava, tá? Quem me instalará como juiz no território? Todos que tiverem processos e pleitos no tribunal, venham a mim. Não era mais ir ao rei, ia a ele. E eu lhe farei justiça. E quando alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia a mão, puxava para si e o beijava. Absalão agia desse modo com todo Israel, que apelava ao tribunal do rei, e Absalão ia seduzindo o coração dos homens de Israel. Olha que coisa terrível. Tá vendo? Usurpando o lugar que era do pai dele. Enganando o povo. Tá vendo? Então não adianta nada ser bonito por fora. O que adianta ser bonito por fora? Mandou lá botar fogo lá no campo do Joabe, o pai dele perdoou ele, não é? E agora a sacanagem que ele está fazendo com o pai. Usurpando o lugar do pai. Fazendo coisas que não eram para ele fazer. Por isso, gente, que a igreja ensina que pecado do pai não passa para filho. Posso passar a herança hereditária que eu já falei. Entendeu? Mas pecado do pai não passa para o filho. O pai é o pai, o filho é o filho. Não adianta. Que coisa terrível. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir uma promessa que eu fiz ao Senhor. Porque quando eu estava, né, lá na cidade que ele tinha fugido, o teu servo fez uma promessa: se o Senhor me conceder voltar a Jerusalém, prestarei um culto ao Senhor. Disse-lhe o rei: vai em paz. Ele se pôs então a caminho para Hebrom. O rei não sabia, coitado. Davi não sabia, né, do que ele estava fazendo. Então Davi falou, né, vai então. Davi não sabia que ele estava fazendo esse tipo de coisa nas costas dele. Outra coisa, gente, não adianta nada você prestar culto a Deus. Jesus disse isso, né? Se você está no caminho errado, primeiro você tem que se purificar para o seu sacrifício não ser impuro, tá? Por quê? Porque a gente sabe que ele não estava fazendo coisas corretas, não é? Sobre a questão de promessas eu já falei. A igreja não é contra promessas, desde que a pessoa cumpre. Fez uma promessa, se cumpre, não é? Absalão mandou emissários a todas as tribos de Israel para dizer: quando ouvires o som da trombeta, dizei uns aos outros: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Olha só, hein? Tá vendo como que ele enganou o pai dele? Ele falou que iria lá prestar culto a Deus, não.
Por quê? Porque Davi reinou primeiro em Hebrom, depois em Jerusalém. Então, ele foi lá para quê? Para se autodenominar rei. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens, sendo convidados e vindo inocentemente, de nada estavam informados. Absalão encarregou de uma missão o conselheiro de Davi a partir de sua cidade, enquanto ele oferecia sacrifício. Olha aí, outra coisa que ele não podia fazer. Né? Ninguém podia oferecer sacrifícios a Deus a não ser o sacerdote. A conjuração se avolumava, ou seja, crescia a multidão e se fortalecia, e a multidão dos partidários de Absalão ia aumentando. Olha aí, então, olha quanta coisa errada ele está fazendo. Não é? Enganou o pai, não é? Enganou o pai dele, botou fogo lá no negócio lá do coitado do Joabe, se autodenominou rei, coisa que ele não podia, ninguém pode se autoproclamar, né? Já falei sobre isso, padre, bispo, tem que ter autorização da igreja, não é? E por último, ainda mentiu ainda para o pai, falou que ia lá para Hebrom para poder prestar culto a Deus, que ele tinha feito uma promessa, mas não, ele foi para lá para se autodenominar rei, ainda enganou até os conselheiros de Davi que foram lá sem saber de nada. Tá? Um informante veio dizer a Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para Absalão. Então Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantemo-nos e fujamos, né? Não escaparemos de Absalão. Então o próprio pai estava com medo do filho. Se o filho já tinha matado o irmão, né? Já tinha botado fogo lá na coisa de Joabe, enganou ele estava com medo. Então, eu vou fugir porque ele vai acabar me matando também, para ficar com o meu lugar. Olha até que ponto, hein? Que vem, não sei, a ambição de uma pessoa, não é? Não sei. O que se passou pela cabeça do filho de Davi. Tá? Apressai-vos em partir, para que não aconteça que se apresse ele, nos ataque, nos destrua e passe a cidade ao fio da espada. O rei com medo do próprio filho. Tá? Disseram os servos do rei: qualquer que seja a decisão do Senhor nosso rei, aqui estamos ao teu serviço. Então, alguns permaneceram fiéis a Davi. Não é? O rei partiu a pé com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para guardá-lo. As mulheres dele, né? Ele tinha várias mulheres, isso eu já expliquei várias vezes. O rei saiu a pé com todo o seu povo e se detiveram na última casa. Todos os seus servos desfilavam junto dele, todos, não é? Desfilavam diante do rei. O rei disse: por que vieste conosco? Volta e fica com Absalão, que és um estrangeiro e exilado no teu país. Aí aqui, né, o rei começa a falar, né, no versículo 20. Chegaste ontem e hoje eu te farei andar errante conosco, quando vou, né? Volta, procura levar contigo os teus irmãos, e o Senhor te testemunhe misericórdia e bondade. Tá? Mas o homem respondeu ao rei: pela vida do Senhor e pela vida do rei, onde quer que estiver o Senhor meu rei, seja para a vida, seja para a morte, ali estará também o teu servo. Olha que fidelidade dele ao rei, tá vendo? Então disse Davi: vem e passa. Né? Ele passou e choravam em alta voz. O rei desfilava e todo o povo desfilou diante dele na direção do deserto. Então Davi fugiu, né? Porque ficou com medo. Então Davi fugiu, né, do próprio filho, com medo realmente do filho fazer alguma coisa com ele. Eis que chegaram também os levitas. Os levitas, gente, é a tribo dos sacerdotes que levavam a arca de Deus, tá? Transportando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca, né, e os que estavam ali, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então a arca, gente, sempre ia na frente, o sacerdote, né, ia com a arca de Deus na frente. Tá?
Então o rei disse, né, ao sacerdote: toma e leva a arca, tá vendo? Só o sacerdote poderia levar a arca, né, de Deus, né? Tomar a arca para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos do Senhor, ele me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se porém ele disser: tu me desagradas, aqui estou, faça de mim o que lhe aprouver. Olha a confiança que Davi tinha em Deus, tá vendo? Mesmo com todos os pecados humanos de Davi, ele sempre foi um homem fiel e temente a Deus. Tudo o que ele ia fazer, ele se encomendava a Deus. Tá vendo? O rei disse ao sacerdote: vês a situação? Volta em paz à cidade, teu filho, vossos 2 filhos estão convosco. Eu permanecerei caminhando pelo deserto, aguardando notícias vossas. O sacerdote levou, pois, a arca de Deus de volta a Jerusalém e ali ficaram. Achei muito bonito quando Davi fala, né? Senhor, faça de mim o que lhe aprouver. Isso, gente, tem que ser uma coisa que a gente tem que falar para Deus. Senhor, faça de mim, que eu sei, é como São Francisco, né? Fazei de mim um instrumento vosso. Que nós, aquilo que eu falei, gente, nós não somos nada, nós somos simplesmente instrumentos de Deus, mas nós não somos nada, por isso que nós não podemos julgar ninguém. Porque nós somos barro, nós somos pecadores, então nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Faça a sua parte. Se você já estiver fazendo a sua parte, maravilha. Não fique julgando os outros. Tá? Pregue a verdade. Pregue a verdade até você morrer. Não deixe a verdade. Mas não aponte o dedo para os outros. Não julgue os outros. Entendeu? Então, vamos assim que a gente vai bem. Tá? Davi chorando, tá? Pela encosta das oliveiras, do Monte das Oliveiras, não é? A cabeça coberta e os pés descalços, em sinal de reverência a Deus, tá, gente? Muita gente pergunta se a igreja aboliu o véu. Não, pode usar, não é obrigatório, mas a mulher gosta de usar um véu, não é? Então esse é sinal de respeito. E todo o povo que o acompanhava tinha a cabeça coberta e subia chorando. Informaram então a Davi, né, que o sacerdote que estava entre os que estavam com Absalão, pelo que disse a Davi: ó Senhor, faze que sejam insensatos os conselhos, né, de Absalão. Ao chegar Davi à montanha, lá onde se prostram diante de Deus, está vendo? Os homens de Deus sempre iam para a montanha para se prostrar diante de Deus. A montanha significa o próprio Deus. Não é? O Monte Horebe, o Monte Sinai, lá do profeta Elias. Não é? Todos os homens de Deus, o Monte Moriá, onde Abraão foi. O monte significa onde está Deus. Não é? Lá onde se prostraram diante de Deus, e eis que veio ao seu encontro, né, um nome que eu não sei, com vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Disse-lhe Davi: se ficares comigo, serás pesado, mas se voltares à cidade, disseres a Absalão: serei o teu servo, seguindo os conselhos de Aquinoel, acho que é isso, o sacerdote, né, Sadoque e Abiatar, não ficarão do teu lado. Tudo que souberes do palácio, relata ao sacerdote. Ali estarão também os seus 2 filhos. Tudo que observares me comunicareis por intermédio deles. O amigo de Davi entrou na cidade quando Absalão chegava a Jerusalém. Então, Davi aqui pediu, né, a esse amigo para que ele fosse lá espionar o próprio filho e viesse falar para ele poder ficar sabendo o que Absalão queria, não é? Mas nós vamos continuar, gente, na próxima aula tem mais coisas, tá? Espero que você tenha gostado, nós vamos continuar, mas que a gente possa aprender isso, sermos fiéis a Deus, sermos fiéis à verdade, né? Mas nunca julgar os outros.
Todos nós somos pecadores, mas que a gente possa morrer testemunhando a verdade, respeitando a todos, principalmente aqueles que são autoridade, mas a verdade em primeiro lugar, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.